É o assunto que a gente vai falar um pouquinho, né? O que é o câncer de intestino, principalmente. Sim. Hoje todo câncer, né? É extremamente importante entender a causa, ter esse pensamento de prevenção. Com o câncer de intestino não é diferente, né, doutor Vidal? É porque, na verdade, Flaviano, o câncer de intestino tem uma importância aumentada nos últimos anos, que ele pulou nas mulheres da quinta causa de morte por câncer para a terceira no Brasil. No Sudeste ela já é a segunda, só perde para câncer de mama. E nos homens, da oitava causa de morte por câncer para a terceira, ficando atrás somente de câncer de pulmão e de próstata, né? Então esse aumento, que não foi visto nessa mesma proporção para outros cânceres, chamou a atenção. Isso tem muito a ver com a mudança que aconteceu nos últimos anos no nosso modo de vida, né? O aumento de alimentos industrializados, a mudança no perfil, o sobrepeso, né? Então isso tudo culmina com o aumento da incidência do câncer de intestino e reto. Dá para citar alguns sinais, doutor Vidal, que podem ser indicativos preocupantes, né, para a população, principalmente? Na verdade, o câncer de intestino e reto é uma doença pouco sintomática. Quando a gente fala que é pouco sintomática, é porque os sintomas vão começar numa fase já mais avançada. Por isso que a prevenção é muito importante. Mas os sintomas, sobretudo, são alteração do funcionamento do intestino, né? Então, a gente normalmente tem um padrão de evacuação. Então, quando ocorre uma mudança desse padrão, isso é um sinal de alerta. A presença de sangue ou muco nas fezes, né? E a mudança de calibre, né? De grossura dessas fezes, né? Então, qualquer mudança no hábito intestinal, da consistência ou do calibre, ou presença de sangue e muco nas fezes, é um indício de cuidado, né, de procurar atendimento médico. O senhor citou um ponto importante, uma doença assintomática, né? Porque muitas vezes as pessoas vão associar a doença sempre à dor, né? Sim. E isso, quando chega a ocorrer, já é um estado avançado. Exatamente. Né? Aí você perde a questão do diagnóstico precoce. Isso. A dor, especialmente no câncer de intestino, ela é frequentemente associada a uma doença avançada. E a gente fala o seguinte, o câncer de intestino tem um prognóstico, quando descoberto a tempo, muito favorável. Se você descobrir nas fases iniciais, você tem um percentual de cura muitas vezes acima de 85%, que para o câncer é um percentual considerável, né? Agora, quando você tem um diagnóstico tardio, isso pode fazer com que ele seja um prognóstico menor de 5% de chance de cura, o que é terrível, né? O senhor citou agora há pouco a questão da alimentação, né, como um fator até de risco, né? Tem como pensar numa alimentação que pode trazer esse viés de prevenção? Sim, sim. Na verdade, uma pesquisa mostrou alguns anos atrás que o país com maior incidência de câncer de intestino no mundo são os Estados Unidos. É os Estados Unidos. E eles viram que a população de baixa renda nos Estados Unidos era a população mais acometida. E isso chamou a atenção. Por que essa parcela da população alimentava? Como a gente vê nos filmes, frequentemente, eles comem muita fritura e comida industrializada, que nos Estados Unidos, uma comida mais barata, vamos dizer assim. Né? Comer bem, sobretudo lá, é mais caro. E é exatamente isso que se viu, que o excesso, o abuso de fritura, o abuso de alimentos industrializados, né, tem um fator no sentido de aumentar a incidência, a dieta aumenta a incidência dessa doença. Na contramão disso, quanto mais fibra, quanto mais verdura e fruta, quanto menos alimentos industrializados, quanto menos fritura, né, quanto mais uma dieta mais saudável, menos incidência de câncer de intestino. Né? Então, a dieta saudável interfere. Tem alguns exemplos desses alimentos com fibra, né, que Sim. a população pode inserir nessa alimentação? Os mais comuns e que fazem parte da dieta são as frutas, todas têm fibra, as verduras, sobretudo, quando a gente fala verdura, é folha, né, mas legumes também tem, né? E o que a gente chama de farelo, que é, por exemplo, aveia, granola, linhaça, são fibras, né? Então essa fibra é como se fosse uma vassoura
para varrer do intestino aqueles fatores que são nocivos, que vão fazer o desencadear desse tumor. Esse é o ponto relacionado à alimentação. Mas tem alguns outros hábitos que você Sim. pode associar aí? Não deixa de estar associado à alimentação, mas também o sobrepeso, na verdade, né? Porque ele isoladamente, né? Porque o que leva a um sobrepeso é uma questão, muitas vezes, alimentar, mas o sobrepeso é um fator de risco, né? O tabagismo é um fator de risco, o excesso ou abuso de bebida alcoólica é um fator de risco, né? A falta de atividade física é um fator de risco, né? Então todos eles também são associados ao aumento da incidência de câncer de intestino. Ele está relacionado à hereditariedade também, doutor? Em 15%. Na verdade, a estatística fala que 85% dos casos são fatores ambientais, que são esses que a gente pode evitar ou não, né? E 15% são fatores hereditários. Isso é importante porque nos casos hereditários, isso tem uma vigilância que vai começar mais cedo. Então, quando você tem na sua família, vou dar um exemplo de um câncer muito já conhecido na questão da hereditariedade, que é o câncer de mama. Então, a mulher com história de câncer de mama, na família, ela vai começar com a prevenção mais precocemente. E assim acontece também no intestino. As pessoas com caso de câncer de intestino ou durante a prevenção, encontrando pólipos nos exames de prevenção, ele é um indício de que se comece a prevenção mais precocemente nos membros daquela família. Esse é um ponto interessante que eu ia até perguntar, né, se existe uma idade pré-determinada para começar a fazer, principalmente o exame de prevenção, né? Sim. No caso da hereditariedade, isso muda um pouco. Sim, né? claro. Isso é muito interessante. Num tempo relativamente curto, estou falando aqui de 2014, então nós estamos falando de 10 anos atrás, a idade para se começar a fazer essa prevenção era aos 60 anos. Mas a gente viu que, mesmo fazendo a colonoscopia, que é o exame mais importante, aos 60, a incidência ainda aumentava. Então, ela mudou lá em 2014, de 2014 para trás aos 60, em 2014 ela começou a ser feita aos 50 anos. Mas isso também não teve um impacto muito importante, ou não teve o impacto que se gostaria que tivesse na curva. E aí, então, atualmente a gente usa a idade de 45 anos para todo mundo. Então, independente de sintomas ou não, a idade que se deve fazer a primeira colonoscopia é aos 45 anos. Quando se tem história na família, que é a questão genética, essa prevenção pode começar, por exemplo, aos 40. Mas ainda mais cedo, a depender da idade daquela pessoa que teve o câncer. Se você teve câncer na sua família com 30, 40 anos, você deve começar mais cedo do que aos 40 anos a prevenção, né? Colonoscopia, como o senhor disse, é o exame mais importante dentro desse critério de prevenção, mas existem outros exames também. Na escala, né, de exames, a colonoscopia ocupa o primeiro lugar. E sobretudo, nessa idade, né, com 45 anos, é bem provável, não há necessidade de se pensar em outros exames, que já está na idade. Mas ela pode, por exemplo, começar antes dos 45, né, para quem não tem história familiar. Então, com 40, com 30, um exame simples, a pesquisa, é um exame de fezes, que é a pesquisa de sangue oculto nas fezes. É um exame colhido nas fezes simples, é fácil de se fazer e relativamente barato, né, para se fazer no nosso ambiente. E é um exame importante, porque ele serve de rastreio, ou seja, ele vai selecionar naquele universo de pessoas aquele que talvez seja candidato a fazer uma colonoscopia mesmo antes dos 45 ou 40 anos, por exemplo, entendeu? E esses exames de prevenção, como a gente disse lá no início, são extremamente importantes no diagnóstico precoce, Sim. né? Aí tem uma periodicidade, doutor? Tem. Na verdade, para todos nós, então, feito o seu exame, estando ok, ele deve ser repetido a cada 5 anos. E vai depender, esse tempo vai mudar dependendo do que for encontrado. Vamos dar o exemplo, que é uma coisa muito comum, que se encontre a alteração que leva ao câncer de intestino, que é o pólipo. Então, ou seja, todo câncer de intestino começou em um pólipo, que é como se fosse uma pequena verruga. Então, esse pólipo vai sofrer alterações ao longo de um tempo. Se estima que em torno de 5 a 15 anos, que ele vai sofrendo pequenas alterações e desenvolva o câncer. Então, o objetivo da prevenção é encontrar e retirar o pólipo. Então, quando você encontra esse pólipo, você vai mandar aquilo para exame. E é esse exame, que é o exame anatomopatológico, a biópsia, vamos chamar assim, que vai determinar, porque ele vai ter características que podem falar, não, esse pólipo precisa ser revisto
em 1 ano, em 2, em 3, ou às vezes é tão pouco importante que até mesmo em 5 anos. Mas é a biópsia que determina, então, o tempo desse acompanhamento, desse segmento. E é essa velocidade do diagnóstico que interfere no percentual de cura e de recuperação. Sim, sim. Então, nós estamos falando de uma doença que, se identificado precocemente, por exemplo, o tratamento pode ser feito só pela colonoscopia, ou seja, naquele pólipo, naquela lesão encontrada, já tem um tumor que foi retirado pela própria colonoscopia e evitou de uma cirurgia, com resultado de segurança e de morbidade do paciente. Morbidade é o risco de causar uma complicação, por exemplo, numa cirurgia ou no próprio tratamento. Bem baixo, para um nível, quando você tem uma doença avançada, de morbidade alta e até mesmo de mortalidade, né? Que se eleva à medida que a doença vai avançando.